Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso Papo com Jovens, do canal Estandarte da Liberdade, que é um que é um canal que faz parte do grupo Central das Escrituras. Eu sempre começo pedindo para você se inscrever no canal, tá certo? Seguir o Estandarte da Liberdade no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Spotify, e com o conteúdo já sendo iniciado no TikTok também. Então, se você ainda não se inscreveu e ainda não compartilhou nenhuma das lives aqui ou dos programas do canal Estandarte da Liberdade, eu peço você para fazer. O Estandarte tem como objetivo compartilhar e criar conteúdo relacionado ao Evangelho, baseado na doutrina e nos ensinamentos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esse programa, o Papo com Jovens, é um programa feito com jovens adultos da Igreja, aqueles que têm entre 18 e 30 anos, com temáticas do Evangelho baseado na perspectiva e sob o olhar e as experiências deles mesmos, desses jovens, certo? Como vocês viram no nosso episódio passado, eu estava aqui com a Sofia, com o Leone, com o Felipe e também com a Dayana, que não vai poder estar aqui conosco hoje, mas eu já deixo aqui o meu agradecimento à participação dela. Esses jovens aqui foram consultores do FSY na sessão em Fortaleza. No episódio passado, se você não assistiu, você tem que voltar lá, porque foi um episódio maravilhoso. Eles compartilharam aqui experiências maravilhosas de como foi lá no FSY, como foi observar a mudança dos jovens, o que eles próprios aprenderam enquanto consultores com a juventude da igreja. Foi um episódio maravilhoso. Você vai lá no Estandarte da Liberdade, no YouTube, no Instagram ou no Spotify, e nós vamos ter lá os consultores do FSY parte 1. E hoje nós vamos estar aqui juntos para poder fazer o parte 2 e fazer um fechamento desse bate-papo tão agradável que é falar do FSY. Tá bom? Então, mais uma vez, eu agradeço o Felipe, o Leone e a Sofia por estar aqui comigo novamente. E nós vamos, então, iniciar agora essa parte 2 do nosso bate-papo. E eu queria que vocês pudessem compartilhar conosco agora. Vamos tentar entrar mais na parte espiritual da FSY, certo? A gente falou no episódio passado sobre os meses que vocês ficam sendo treinados para saber como abordar com a juventude, né? Como lidar com os jovens. Vocês aqui falaram que perceberam os jovens, alguns com desafios relacionados à ansiedade, com desafios relacionados às questões emocionais. Vocês mencionaram a mudança comportamental de alguns jovens mais fechados, de repente estava se comunicando, aquele que não era tão fácil de fazer amizades e que já saiu cheio de amigos, aquele que era mais introspectivo no cantinho dele, de repente já estava lá nas turmas, nos grupos. Isso são algumas das bênçãos que o FSY proporciona na vida da juventude. No nosso fechamento, no nosso bate-papo parte 2, eu queria que vocês pudessem compartilhar com quem está nos ouvindo ou nos assistindo sobre o lado espiritual. Como é que vocês observam que o FSY ele estreita os relacionamentos entre os jovens e o Salvador Jesus Cristo? O que é que o programa proporciona nesses dias que, ao ver de vocês, sob a sua análise, ajuda o jovem a conhecer o Salvador mais de perto e ajuda o jovem a ter um relacionamento com o Salvador mais próximo, mais pessoal? O propósito, né, um dos propósitos do FSY é aproximar o jovem mais de Cristo. Então, algo que eu pude perceber é que a maioria dos jovens, eles realmente foram com esse propósito de poder fortalecer o testemunho em Jesus Cristo, e alguns que não tinham poder adquirir esse testemunho por meio de Jesus Cristo. Então, acredito que pode ajudar o programa, né, esses dias puderam ajudar tanto eles de uma forma para que eles pudessem realmente ir com esse propósito e poder fortalecer o testemunho. Então, durante o FSY, a maioria das atividades, elas são espirituais, né? E é justamente para poder ajudar. Tipo, a segunda-feira é um dia mais tranquilo, a gente tem mais algumas outras atividades. Mas, fora isso, os outros dias, eles também são mais espirituais, onde eles podem se reunir tanto em companhia, como em macro-companhia também, para poder fortalecer e aprender uns com os outros, né? Então, eu acredito que esse propósito, ele realmente é alcançado por meio dos estudos. Todos os dias pela manhã eles fazem um estudo também, que é o chamado estudo do Evangelho. É onde eles tiram, se eu não me engano, era de um pouco mais de uma hora, que era onde a gente dava uma aula, e depois eles podiam também estudar, fazer um estudo pessoal durante 30 minutos, né? Então,
alguns jovens comentaram comigo que antes eles não tinham esse hábito de estar estudando, de ter uma rotina para poder estudar toda manhã, mas por meio da FSY pôde ajudar eles a começar a ter essa rotina. Deve ser uma atividade maravilhosa mesmo. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: todos os jovens que estão lá no FSY, eles vão com esse propósito que a Sofia acabou de comentar, assim, tipo, eles vão desejosos de aprender o evangelho, de chegar e de estudar, de fazer. Todos eles estão meio que fechados nesse mesmo propósito, ou tem aquele que você observa assim, rapaz, esse aqui não sabe nem por que está aqui. Ou então ele chega para você e diz assim, olha, eu só estou aqui porque meu bispo mandou, porque meu pai mandou. Tem esse tipo de jovem também, porque às vezes eu penso assim, a perfeição, né? É o paraíso. Os jovens já chegam tudo com as escrituras, já ajoelhados e orando e tudo mais. Como é que é? Tem jovens com mais dificuldade lá do FSY? E se tem, como é que é a abordagem com essa juventude? Como é que com esses jovens assim? É visto diferente? É demonstrado um amor maior? Qual é a orientação para você lidar com o jovem que está lá sem querer estar? Eu imagino que seja desafiador. Realmente sim, nem todos eles vão com esse desejo, muitas vezes eles só foram justamente para ver como era, né? Ou porque os amigos disseram que é legal, que é interessante. Mas como o Bobinho mesmo ele citou, ele teve um rapaz onde ele durante todos os dias ele não quis ficar, né, no FSY. E tem muitos que é assim, porque logo de cara eles veem que eles acham que vão chegar lá para jogar bola, que eles vão chegar lá que vai ter piscina à vontade. E quando eles veem aquilo ali é muito complicado, né? Quando eles veem o projeto que é em si, onde é atividade por cima de atividade, horário por cima de horário. Então, pelo menos a abordagem que eu tenho, né, com esses jovens é a primeira coisa que a gente tem que ter paciência, né? A gente não pode forçar a barra demais. A gente tem que tentar incluir eles, né? Pelo menos eu próprio falei, cara, tenta dar uma chance, tenta fazer um teste, né? E no final você vai me dizer se valeu a pena ou não, né? Então a gente sempre fica ali, se a gente vê que tem um jovem que não quer participar, a gente puxa algum momento e conversa com ele, para que a gente possa assim tentar que ele veja o programa com olhos diferentes, né? Então o nosso objetivo é esse, é ajudar que eles vejam o projeto, o FSI como algo diferente e que eles deem uma chance a isso. E com isso eles no final realmente eles veem que isso é maravilhoso, que foi bom. Na FSI a gente pode ver milagres, né? Então, com respeito a isso, muitos jovens sabem nem por que estão lá. Não, meu bispo mandou, minha mãe mandou eu vir. Alguns vão lá porque disseram que é bom aqui, que a gente vai aprender sobre Jesus Cristo. Então, cada um vai com um pensamento diferente e no final todos saem com o mesmo pensamento, né? Centralizado em Jesus Cristo. Então, no meu quarto em si, né? Eu vou falar do meu quarto porque é onde eu estava mais presente. Tinha muitos jovens que tinham essas dificuldades. A maioria não tem os pais na igreja, né? Alguns afastados e foram porque o bispo pediu, né? Convidou eles. E eu percebi que tinha muitos jovens distantes um do outro, né? Tipo, eles falavam realmente que não estudavam a escritura, assim, nunca, né? Pegar nem livro de Mórmon. E aí eu percebendo isso, que foi que eu fiz, né? A gente tinha uma atividade chamada devocional matutina. Então, no primeiro dia do sábado, a gente tinha que designar, né, os jovens para que cada um deles pudessem ter a oportunidade de compartilhar, né, no decorrer dos 5 dias. E aí eu fui inteligente, né? Fui nos jovens que tinham mais dificuldade. E aí eu designei cada um deles, ia saber que eles iriam ter dificuldades. E falei para eles, ó, eu sei que vocês vão ter alguma dificuldade, mas eu tô aqui para ajudar vocês. E o interessante é que à noite tem uma atividade chamada Refletir e Analisar, onde os jovens eles compartilham, né, o que aprenderam no decorrer de todo o dia, né, daquela atividade. E aí, o que acontece? Quando chegava no Refletir e Analisar, a gente terminava e o que ia dar a mensagem no dia seguinte, né, na manhã seguinte, ele chegava até mim e falava, Felipe, me ajuda aqui com isso aqui, Felipe, eu não sei onde eu posso achar um versículo que fala disso ou disso. E aí você viu o interesse deles, né, com aquela responsabilidade no dia seguinte de poder aperfeiçoar isso. E o resumo final de tudo isso, né, a gente pôde ver que os jovens eles saíram desejosos de poder estudar a Escritura todos os dias.
É isso que a gente escutava nos testemunhos dele, né, na terça-feira. E outra atividade que foi muito marcante para mim, né, que ajudou muito os jovens a conhecerem mais Jesus Cristo, foi a atividade do Cristo Vivo, né? Uma atividade que é dividida em duas partes, né? Um devocional, né, uma reunião com o casal diretor, onde eles compartilham algumas verdades sobre Jesus Cristo, né? Compartilharam um vídeo muito marcante, onde passava todos os milagres de Jesus Cristo, e os jovens ficaram muito impactados com aquilo, e no decorrer disso, posteriormente, né, teve atividade onde tem um registro do Cristo Vivo, né, e aí eles têm que marcar algumas coisas, sublinhar, e isso fez, né, no meu ver, né, eu vi os jovens, falaram para mim também, que isso mudou a vida deles, né, eles conheceram mais Jesus Cristo, e isso para mim foi bem marcante mesmo, no meu ponto de ver mesmo. Eu particularmente sinto o espírito só de ouvir os relatos de vocês. Então, imagina estando lá e presenciando essa mudança, né, do jovem ali que, eu vim para a piscina e para o futebol. E ele descobrir que a piscina e o futebol, na verdade, é busca de escrituras, é ponderação e tudo mais. Não deve ser fácil para um jovem. E eu quero deixar aqui bem tranquilo para quem nos assiste, para quem nos ouve, que se por acaso você é um desses jovens que chegou no FSY sem esse desejo tão grande no coração de vivenciar a experiência espiritual que é o FSY, isso não é um pecado, tá? Fique tranquilo, não é um pecado. Você não está pecando por isso. Mas o Leone comentou, tanto a Sofia como o Felipe, se der uma oportunidade de usufruir do FSY. É como a Escritura diz, coloque à prova. Se o Senhor, por meio de revelação e inspiração da liderança, criou um programa assim tão especial para a juventude, é porque ele sabe o impacto que isso vai causar na vida do jovem, que permite também. Você precisa abrir o seu coração para isso também. Não adianta você ir lá e tentar botar à prova, mas colocando-se fechado para receber a influência do Espírito, né? Então, fica aqui realmente esse nosso comentário. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês um TikTok, um Reel, então agora tem o YouTube Shorts também, né? Que viralizou bastante. Eu achei muito interessante aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar de dois jovens. Eles fazem tipo assim, indo para o FSY e voltando do FSY. Achei bem legal. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui para quem está nos assistindo também para ver. Vamos ver aqui. Compartilhar a tela. Essa aqui. Vocês conseguem ver a minha tela? Vocês só falam aí, porque quando eu compartilho eu não consigo mais ver vocês. Dá para ver? Sim. Pronto. Então deixa eu dar um play aqui. A legenda está dizendo aqui, né? Dirigindo para o FSY. There is peace in Christ. Esse videozinho viralizou porque mostra acho que são dois irmãos, né, com a música pesada e tudo mais. É lógico que é uma sátira, mas ficou bem interessante. E voltando do FSY com aquela música do programa dos jovens, né, aquela música angelical e tudo mais. Na vida real, é assim mesmo? Tipo, o jovem chega assim meio arisco, meio, não sei o quê, e no último dia, você vê realmente os jovens saindo dessa forma assim. Eu não estou dizendo que eles saem cantando, nem os hinos, e com o livro de mão debaixo do braço e pregando o evangelho para todo lado. Não é isso que a gente quer também. Mas no último dia, vocês observam os jovens saindo impactados daquela atividade? Isso realmente acontece? Exatamente. Eu acredito que eles ainda foram bem leves ali naquela representação, porque a chegada dos jovens, né, é aquele momento, não reconheço o lugar, olhando para todos os lugares, será que eu estou no quarto do meu amigo ou não? Cheio de expectativas, né? E eu lembro até de um caso de um rapaz onde ele não queria aceitar que ele estaria num quarto diferente do amigo dele. Eu falei assim, cara, não se preocupa, porque vai ter pessoas boas no seu quarto. Eu fui levando ele pro quarto e quando chegou lá tinha outro amigo dele. Ele falou assim, cara, você falou a verdade. Eu vou aqui, tem o meu amigo, vai ser bem legal. E quando eles vão para casa, é até um pouco mais dramático do que aquilo ali, porque eles vão realmente chorando, eles vão tipo, que pena que acabou, eu gostaria de estar mais, e aquele desejo de união, eles querem permanecer unidos, né? Então é muito interessante ver isso, né? Que durante os dias da festa eles pegam uma amizade, o que eu posso dizer assim, para a eternidade. É tanto que né, disseram para nós, o casal diretor, que vai ter até um sexto dia na nossa sessão, né, Fortaleza 2. A gente está esperando essa data aí.
Aí vai ser talvez na capela, né? Aí vai ter 2 horas e meia de programação e um baile. Então, os jovens aí, quando souberam disso, Ficaram em êxtase, tudo animado, né? em êxtase, tudinho. Tudinho perguntando. Tem jovem que pergunta no meu privado, aí, quando é que vai ser esse sexto dia? Todo dia. Que legal, que legal. Eu estou ouvindo vocês comentarem, compartilhando essas coisas, e me fico muito animado. O que o Leone contou aqui, compartilhou sobre, tipo, chegar lá e não estar junto dos seus amigos, deve ser um desafio grande, porque tem jovens que eles não têm facilidade de se relacionar com as pessoas. E às vezes ele chega ali com aquele único amigo que ele tenha mais afinidade. E aí ser separado daquele amigo deve ser um peso gigante para o jovem, né? Mas passar essa segurança para o jovem de que fique tranquilo, no seu quarto você vai adquirir amizade, e aí você chega no último dia de um evento, do programa todo, e os jovens com aquela dor de se distanciar dos amigos que criaram ali por 5 dias, né? Para você ver, né? É uma atividade de 5 dias capaz de causar na juventude esse impacto de o cara sentir falta dos amigos, sentir falta daquele ambiente espiritual, sentir falta daquele hábito que a Sofia comentou de que ele não tinha o hábito e agora adquiriu um hábito de estudar as escrituras, de estar mais próximo do Pai Celestial, do Salvador Jesus Cristo, em 5 dias, né? Olha só o impacto que isso pode causar, olha só como é bem preparado essa atividade, como é inspirada também a atividade, capaz de causar isso, né, num jovem, numa moça e num rapaz. Eu estou bem animado, esse ano vai ser o primeiro ano do FSY, que meu filho vai para o FSY, né? E ele tem todos esses receios que vocês falaram aqui. Pai, mas como é que vai ser? Eu não vou estar com os meus amigos. E eu vou ficar 5 dias longe de casa. Porque até então nunca passou nenhum período longo assim longe de casa. E isso também é uma outra barreira para os jovens, né? Principalmente aqueles ali de 14 anos, que eu acho que é a primeira idade, a faixa etária que vão, dificilmente eles passaram 3 dias fora de casa, por alguma razão. Então, já passar 5 dias, não tem a mãe ali por perto, não tem o pai, não tem a tia ou a avó, os primos, os irmãos e tal, é difícil. E aí eu já estou tentando ajudá-lo a se preparar para isso. Olha, isso vai ser uma oportunidade de conhecer novas pessoas. Você está indo talvez com 5 amigos, vai voltar com 20. Olha só a bênção que isso vai ser para ti. Você está indo com 10 e vai voltar com 50 pessoas, que você vai se esbarrar por aí, vai conversar, vai mandar mensagem, vai trocar mensagem. Quem sabe no futuro você vai estar indo ver o discurso de despedida quando ele for para a missão, quando ela estiver casando, enfim, tantas atividades que ainda vão vir por aí, e tudo porque um relacionamento começou numa atividade do FSY, né? Isso realmente causa um impacto gigantesco. Me diz uma coisa, tá, 5 dias com escrituras, com amizades, com atividades salutares, recreativas. Se eu não me engano, tem um show de talentos, né, que é um momento bem esperado, não tem, né? O show de talentos diz que é onde revela assim, os verdadeiros artistas que ninguém imaginava, né? Já ouvi alguns vídeos de jovens se destacando e tudo mais. Uma atividade maravilhosa. O jovem sai de lá impactado. Ele adquire um hábito de estudar as escrituras, de ponderar. Ele sai de lá desejoso de fazer escolhas corretas. Aí ele sai de lá e a gente comenta, né, usa essa piada como usa para quem termina a missão. Ele diz assim: volta para o mundo solitário e triste. Né? Ele sai do céu e volta para o mundo solitário e triste. Às vezes o jovem volta para um lar que não tem os pais no evangelho. Às vezes o jovem volta para um lar que os padrões do evangelho não são vividos. Às vezes um dos parentes talvez fuma, usa bebidas alcoólicas, é um vocabulário vulgar, as músicas que ferem o lado espiritual da gente, né? Então o jovem ele se vê num choque. Ele passa 5 dias naquela carga espiritual maravilhosa e ele volta para dentro de um choque de realidade, onde não tem mais aquela influência dos amigos dia e noite, as escrituras e tudo mais, o que eu imagino seja muito sofrível para os nossos jovens. O que é que vocês aconselham, o que é que vocês orientam, o que é que vocês usam como experiências pessoais suas para ajudar esse rapaz e essa moça que está voltando para um ambiente bem adverso, totalmente diferente do que ele teve no FSY, para que ele e ela continuem firmes nos seus propósitos, nas suas metas, nos seus hábitos, nas suas escolhas corretas, nas suas metas de progredir espiritualmente, academicamente, pessoalmente, nos negócios e tudo mais. O que é que você diria para um rapaz e uma moça que sai do FSY e vai ser imerso num ambiente que infelizmente é espiritualmente desfavorável?
eu gosto muito porque o FSY é meio que uma preparação, né? Tipo, para os jovens em si. E, tipo, lá eles podem ter experiências que não só para aqueles 5 dias, mas também para depois. E também é uma oportunidade deles poderem ter novos hábitos, como eu comentei, por exemplo, de estudo. Muitos não têm um hábito de estudo das escrituras diariamente, né? Então, pegar esse hábito que foi durante esses 5 dias, né, que eles estavam estudando todos os dias, e levar também para depois do FSY. Um outro também é estar próximo de pessoas que compartilham com os mesmos princípios, né? Ou seja, estar próximo de pessoas, membros da igreja, participar das atividades, dos seminários, do seminário, das atividades enfim, das atividades que acontecem para o RM e para a igreja todos os domingos. Então, acredito que isso vai fortalecer muito. E continuar tendo esse contato com os amigos, né, que fez. Porque eu estava até comentando um pouco mais cedo com uma, uma pessoa, né, que a gente estava em uma reunião, e eu estava falando, tipo, eu fiquei muito feliz em ver é, uma moça, né, lá da minha ala, quando eu estava vendo lá, que, tipo, ela não tinha muitas amizades, mas eu estava falando, eu fiquei muito feliz que eu vi que ela estava com muitas amizades dentro da igreja, e aí ela pôde permanecer com essas amizades, né, então eu acredito que isso vai ajudar bastante eles. E é só permanecer com esses mesmos hábitos que eles adquiriram lá no FSY, como estudo, oração, e tá próximos de pessoas que compartilham desses mesmos princípios. Não estou dizendo aqui que não vão ser amigos de pessoas que não são membros. Claro, tem que ser também. Mas estar perto também de membros da igreja. E não diminuir os seus padrões quando não estão com pessoas que não são membros da igreja. Acredito que isso é muito importante também. E permanecer firme, né? Ir ao templo. Algo que eu fico muito feliz também é que essa semana mesmo a gente estava comentando. Eu sou muito grata pela tecnologia, né? Que ajuda a gente, nos ajuda muito a poder ter essa comunicação, assim, mesmo distante. E aí, essa semana no grupo lá, eu com minhas moças, a gente estava conversando, né? E aí, uma delas mesmo citou: a gente deveria marcar uma caravana para um dia todo mundo ir ao templo, né? Então, quando eu vi isso, eu fiquei muito feliz, porque, tipo, realmente não tem o melhor local para um jovem estar do que também no templo. E também tá com os amigos, né, que fez lá no FSY. Então, é sempre permanecer em locais assim, com as amizades, permanecer com esses hábitos. Acredito que o FSY nos ajuda muito a, a ter essa visão, né? Daqueles que já tinham esse hábito a melhorar e daqueles que não tinham a começar a adquirir esse hábito de estudar, de fazer oração e permanecer firme. Boas dicas, boas dicas. Essa pergunta, Caleb, que tu fez me caiu muito bem, porque, né, eu não tenho uns pais na igreja até hoje, e quando era jovem também, né, eu fui com a FSY em 2016, minha primeira vez, né, um FSY oficial. E aí, eu lembro que eu tinha 15 anos, né, a mesma idade dos jovens que eu tive a oportunidade de cuidar na FSY como líder, e aí me veio muito bem a cena, né, e aí eu lembro que, né, quando você não tem uns pais na igreja é um pouco mais difícil, né, você tem um tio ali que bebe, né, como você já citou. E aí eu lembro algo, assim, que para mim foi fantástico. Eu sempre, né, quando eu estava na igreja, eu sempre tive a mente de que eu deveria ser amigo do bispo. Do bispo. O bispo é meu melhor amigo. E aí, tudo que eu precisava ia pro bispo. E o bispo sempre dava um conselho maravilhoso, né, como todo bispo dá. E aí, o que foi eu falei pro jovem no FSY, né? Eu falei, jovens, se vocês querem ter sucesso na vida de vocês, vocês que não têm uns pais na igreja, sejam amigo do bispo. Aí eu disse para eles que eu tinha certeza que se eles fossem amigos do bispo, eles não poderiam ter medo de nada. E eu falei para eles poderem escutar e obedecer. E se eles fizessem isso, eles teriam sucesso. Porque eu fui, né, eu sou uma testemunha viva disso, né? Todos os bispos que eu tive, desde a minha juventude até hoje, todos foram meus amigos, né? Estava na casa deles, sempre próximo da família deles ali, escutando os conselhos e obedecendo. E eu tive sucesso, né, em fazer isso. Então, essa é uma boa dica, né? Eu acabei dando para os jovens nesse FSY, ser amigo do bispo. Excelente, viu? Leone, desculpa, só antes de você fazer o seu comentário, mas isso que você falou, Felipe, é algo que eu trago comigo desde quando eu entrei na igreja, com 17 anos. A mesma coisa. O bispo é uma figura importantíssima na vida de um jovem. E o jovem, quando está perto do bispo,
E, como você falou, aquele que não tem os pais, até o que tem os pais também, mas o que não tem os pais, ele meio que identifica uma figura paterna também, além da liderança, né, no bispo. E isso faz uma diferença muito grande. E eu, quando entrei na igreja sem meus pais, que até hoje não são, me apeguei com a minha liderança, os meus líderes, os meus bispos, tenho um grande amor por eles. Tive a oportunidade, até hoje não sei como, de servir como bispo na igreja também, e me esforçava ao máximo para estar perto da juventude da igreja, que eu sabia que o papel do bispo é cuidar dos jovens. Lógico, é um juiz em Israel, ele cuida do bem-estar, ele cuida das finanças, beleza. Mas o papel primordial é na vida da juventude da igreja. E eu tinha isso muito claro na minha mente, de estar sempre próximo dos jovens para ajudá-los nesses momentos difíceis. Voltar do acampamento, controlar um jovem no acampamento no FSY é maravilhoso. Ele vai fazer o quê? Ele vai ficar com raiva e vai ficar deitado na cama dentro do quarto. Tá tranquilo. Lá fora que é o desafio, porque o jovem com raiva ele vai fazer bobagem. Ele faz uma escolha errada, ele vai para um lugar errado, ele vai assistir algo errado, ele vai sair com pessoas que vão fazer coisas erradas. Aí que é o desafio. Porém, quando você tem essa proximidade, essa confiança da liderança, que o jovem pode confiar e estar ali perto, e o líder está perto também, é muito mais fácil de controlar lá fora também. Porque ele sabe que o líder vai guiá-lo no caminho correto. Então, tanto que você falou e o que Sofia falou, e vou deixar agora o Leone concluir também o raciocínio dele, são dicas preciosíssimas para a juventude que está nos ouvindo e nos assistindo. Eu justamente ia complementar também essa questão, né, sobre o bispo, né? Durante esses 5 dias, o Balbino e eu participamos, sempre estávamos juntos, né? Os nossos jovens, eles eram da mesma faixa etária, logo a gente sempre estávamos juntos na nossa companhia. E como ele sabe, eu fui o consultor que chegou para eles e disse, né? Falei assim, olha, jovens, infelizmente o FSY acabou. E eu pude ver ali nos olhos chorosos de muitos, né? Como aquilo ali partiu o coração deles, né? E eu disse isso para eles, olha, o mundo ele vai tentar destruir vocês, mas vocês têm que ser fortes, né? Porque é dessa forma onde vocês vão se tornar maravilhosos, né? Assim que o diamante ele é criado, né? Por subpressão. Então não deixem que o mundo vença a vida de vocês. E eu também sou professor na escola dominical da URM, da minha ala. Então nessa última aula eu peguei algumas coisas do FSY, e pude trazer um pouco para dentro, né, seguindo o Vem Segue-me ali. E eu disse isso, né, que eles deviam confiar também no bispo, né, que eles deviam trazer o bispo para perto deles, né. Mas um conselho que eu também dou tanto para os pais, para aqueles que têm seus filhos dentro da igreja, mas e também para aqueles que são líderes, é que aprendam mais sobre o que os jovens eles foram fazer lá no FSI, sobre as atividades, para que eles possam pegar aquilo ali e continuar. Falar assim, olha, eles trabalharam com metas. Vamos ver, quais foram as metas que você fez lá no FSI? Deixa eu te ajudar, como é que eu posso te ajudar? Eu lembro que eu tive um contato com um dos bispos lá no FSI, que ele foi lá para assim, resgatar o jovem dele no final. E eu falei, seu pai? Ele, não, é meu bispo. Aí eu me apresentei para o bispo dele, ele brincou até comigo assim, meus pêsames, né? Imagino como foi cuidar desse jovem, né? Brincando sobre o jovem dele. E eu pude fazer assim, para o bispo dele, eu falei assim, bispo, o senhor tem um grande líder nas suas mãos. Esse rapaz aqui ele é muito especial. No começo, ele em menos de meia hora, que ele tinha recebido o kit dele, ele perdeu. O kit dele sumiu. Manual, bolsa, tudo. E ele me perturbou quase todos os dias sobre isso. E até ele era meio escorregadio. Mas quando você menos esperava, ele era o que tomava as melhores atitudes de liderança. Até mesmo de ajudar os outros jovens. Né? Então eu pude falar isso para ele. Né? Então, ali no FSI é maravilhoso. Você se isola do mundo. Aqui, para onde a gente levou os jovens, eles foram lá, realmente eles estavam totalmente isolados, porque não tinham Wi-Fi todos os momentos e não tinha cobertura de telefone, né? Então eram totalmente isolados. E como você falou, esse mundo é solitário e triste, ele é muito difícil.
E para um jovem que não tem os pais na igreja, isso é muito complicado. Assim, eu também eu tive minha mãe que se batizou na igreja, mas eu tive uma vida antes que eu não era membro, e eu sei o quanto complicado isso é, eu sei o quanto é fácil, e principalmente hoje em dia as coisas chegarem para os jovens, né? Mais do que era na minha época, né? Eu digo isso muito para eles. Então, fica esse conselho tanto para os jovens como para os líderes. Se acheguem um aos outros, né? E saibam o que os seus jovens estão fazendo, principalmente nessa atividade maravilhosa que é o FSI. Excelente. O seu complemento, o seu comentário aí, Leone, para mim foi espetacular. Se os nossos líderes compreenderem melhor por que o FSY tem tanto sucesso e tem tanto impacto na juventude, eles vão começar a pensar assim, puxa, por que a gente não faz atividades para os jovens com uma característica de FSY também? É lógico que os jovens têm que ter o futebol deles, tem que ter o vôlei, o basquete, é lógico que tem que ter as atividades para ir lá fazer um piquenique, para se divertir e tudo mais, de jogos, de brincadeiras, tem que ter também, porque a vida também precisa ser divertida. Mas e por que a parte espiritual não é tão bem preparada como um FSY, por exemplo? Um momento para eles poderem ponderarem, estar ali com as escrituras, identificarem um atributo de Cristo e tentarem fazer uma meta naquele momento de que, puxa, eu vou exercer mais esse atributo. Não é? Porque é simples. Não tem como a gente dizer assim, no FSY é diferente, porque tem orçamento. Não é questão de orçamento. É a questão que existem pessoas que estão paradas, planejando, ponderando, buscando inspiração para realizar uma atividade que ajude o jovem a se aproximar do Salvador Jesus Cristo. E para isso não precisa de dinheiro. Precisa de desejo, precisa de oração, de ponderação e receber a inspiração do Senhor. Então, tudo isso pode ser aplicado nas atividades semanais das moças, dos rapazes, nas atividades conjuntas, numa atividade de estaca, numa atividade preparatória para um baile. Vamos ter o baile na semana que vem, mas essa semana vamos ter Conhecendo o Salvador, é o nome da atividade. Vamos ver um vídeo, vamos separar em grupinhos, e aí vamos fazer lá características, vamos criar um lema para a gente, sabe? Coisas semelhantes. O FSY é um molde de como nós podemos fazer nas nossas alas e estaques. É um modelo. Tá ali, eu decido seguir ou não. Ou eu posso dizer, não, é difícil demais, que lá eles têm dinheiro. Não é dinheiro. Não é dinheiro. É desejo, planejamento, ponderar e orar. E principalmente, o número 1, que eu acho que é o que vem na FSY, pensar nas necessidades individuais dos jovens. O propósito ali não é fazer um negócio geralzão, né? Não é fazer uma palestra. O FSY não é uma palestra, não é um congresso. Não, são atividades voltadas para atingir individualmente o coração dos nossos jovens. E é por isso que tem esse impacto todo que vocês têm compartilhado aqui conosco. Bom, é triste dizer isso, mas nós vamos caminhar aqui agora para o encerramento da nossa parte 2 do bate-papo. Eu quero agradecer a presença da Sofia, a presença do Felipe, a presença do Leone, da Dayana, que esteve com a gente no episódio passado e não pôde estar aqui hoje. Muito obrigado, Dayana, você está nos assistindo com certeza. Quero deixar aqui o meu agradecimento a vocês. Quero trazer aqui uma curiosidade. O Leone, né? Leone é um rapaz maravilhoso, assim como o Felipe, assim como a Sofia é uma moça maravilhosa, sem dúvidas. Mas eu tenho uma curiosidade. O Leone, quando ele voltou da missão, o presidente da estaca estava fora do estado, né? E eu servia como conselheiro na presidência da estaca na época. E o presidente falou, olha, você pode esperar eu voltar de viagem para ser desobrigado, ou se você quiser já ser desobrigado mais rápido, eu vou ter que pedir para um dos conselheiros fazer a sua desobrigação. Eu acho que o Leone não queria esperar 5, 6 dias para ser desobrigado, não. Não, presidente, pode deixar, peçam designe um conselheiro para fazer. E eu tive o privilégio de fazer a desobrigação, né, do Leone como missionário de tempo integral. Estava lá com a mãe dele, lembro muito bem os detalhes. Quando a mãe retirou a plaqueta do bolso dele, a dor que foi. Lembro dele chorando, emocionado por ter terminado aquele trabalho maravilhoso. Então, eu fico muito feliz, viu, Leone, de ver você completamente engajado no Evangelho, seguindo, né, os ensinamentos, o que você aprendeu e agora repassando para a juventude da igreja. Me deixa muito feliz. Também conheço o Felipe desde... Para mim sempre foi assim, um menino diferenciado. Sempre foi, ele sabe disso, sempre falei isso, sempre fiz questão de dizer. E hoje é um líder da igreja aí, um líder dos jovens, um líder dos irmãos agora no coro de elders. E sem dúvida tudo isso é fruto de como esses jovens foram valentes e se esforçaram para fazer o que o Senhor espera que faça. O fato de a Sofia ser uma consultora do FSY não é um concurso que ela passou numa prova.
ela se voluntariou, ela demonstrou desejo e, sem dúvida nenhuma, as suas jovens e seus jovens sentem muito o seu amor por eles. Então, parabéns, tá certo? Eu queria encerrar o nosso bate-papo pedindo que cada um de vocês fizesse a sua consideração final. E se você pudesse dar um conselho para os jovens que vão ter a oportunidade de ir para um FSY pela primeira vez, e seja ele bem animado para ir para o FSY, seja aquele que está morrendo de medo de ir para o FSY, ou seja aquele que não quer ir nem a pau, mas vai ter que ir porque o pai, ou a mãe, ou o bispo vai mandar ele de qualquer jeito. Então, a sua consideração final e o seu conselho para os jovens que vão estar indo para o FSY no futuro. Deixa eu organizar a ordem. Sofia, Felipe, depois o Leone. Tá. Então, o que falar, né? Tipo, sou realmente muito grata por essa oportunidade que eu tive de ser uma consultora da FCA. Eu pude aprender muito, muito. Eu não imaginei que eu iria aprender tanto assim quanto eu aprendi. Pude aprender de diversas formas, né? Da forma um pouco mais difícil, mas também da uma forma mais fácil. Eu sou muito grata mesmo por cada uma das jovens que o Senhor designou para que eu pudesse ficar com elas, e tenho um carinho muito grande por cada uma delas. E o FSY, ele pôde fortalecer muito meu testemunho. Fez com que eu pudesse ter uma visão melhor sobre o quanto que o Senhor, ele ama a juventude da igreja. O quanto que ele ama os jovens, de uma forma que ele prepara programas, né, tão inspirados quanto o FSY. E eu pude ter uma visão ainda melhor agora como consultora, né? Tive a oportunidade de já participar 2 vezes como jovem, mas essa foi a primeira vez como consultora. E pude ter uma visão agora de como que é ser um consultor, e é um privilégio muito grande. E me ajudou, na verdade o FSY me ajudou também a como que eu vou poder ver as coisas do evangelho também a partir de agora, né? Atualmente eu sou presidente das moças aqui na minha ala, e aí hoje eu estava tendo uma reunião com a minha conselheira. E aí eu estava comentando algumas coisinhas da FSY também, algumas ideias que eu pude ter. E aí, depois que a gente terminou a reunião, eu fiquei pensando o quanto que o FSY, ele pôde me ajudar a também me preparar para o chamado, né, que eu tenho agora. E poder ajudar os jovens, né? Eu estava lá trabalhando com a juventude, e aqui na minha ala eu também trabalho com as moças da minha ala. E como eu sou grata por saber que o Senhor, ele ama cada um de nós, né? E ele ama cada um dos jovens dele. E o meu conselho é que realmente os jovens, eles não tenham medo, não tenham dúvida, só vão para a FSY, né? Tipo, todo esforço vale a pena, não sei, vender alguma comida, não sei, fazer alguma forma para poder arrecadar dinheiro para a FSY vale muito a pena, porque os resultados, eles realmente eles são muito compensador, né? Poder ver que o testemunho muda, poder ver o quanto que o FSY ajuda os jovens a adquirirem um testemunho ainda maior de Jesus Cristo, né? E aqueles que não têm, aqueles que estão buscando, também ajuda bastante. E eu realmente só tenho muito a agradecer a, a oportunidade também que a gente teve de poder compartilhar um pouco do que nós pudemos passar nesses 5 dias. E é isso que eu gostaria de falar mesmo. Então, eu tenho muita gratidão a Deus, né? Pelo fato de que, aos 12 anos, né? Um jovem que ia para a igreja, a capela quase frente à minha casa aqui, ia para jogar bola, e aí um convite de um amigo mudou minha vida, né? Foi à igreja, quando minha mãe descobriu, ela me ameaçou de uma pizza, aí eu continuei indo, ele descobriu de novo, disse que ia dar outra pizza, e aí os missionários vieram em casa, e aí ela não queria deixar, e não, depois se apegou aos missionários, e aí continuei indo para a igreja, fui para um FSY, me apeguei ao seminário, me formei no seminário, fui para a missão, ajudei muitas pessoas, voltei, fui chamado presidente do coro de elders, ajudo homens. Então, quando eu tenho toda essa retrospectiva, né, de quando eu entrei na igreja e hoje, eu consigo ver que Deus, ele é muito bondoso mesmo, e ele sempre prepara um caminho. E eu sou muito grato a todos os meus líderes, né,
ao Calil também, que foi meu líder aqui na estaca, meu amigo, sempre me ajudou, me aconselhou a fazer as coisas boas, né? Roupeiro de racha. E também a todos os meus bispos, né? Que me ajudaram muito com bons conselhos. E tudo isso me ajudou bastante, né? A ser quem sou hoje. E quando eu vejo tudo isso, né? Os resultados, né? Eu sei que isso não foi em vão, né? Eu realmente também me esforcei em poder estudar as escrituras. Mas assim como muitos jovens, né, que estão assistindo agora, que não têm os pais na igreja, eu também não tenho hoje ainda, né, mas em breve. Mas meus líderes em si, eles sempre me ensinavam a estudar as escrituras. E aí, quando eu fui para o seminário, né, eu tive o desejo cada vez mais de poder aprender sobre Jesus Cristo. E esse fator, né, Jesus Cristo, né, atributos de Jesus Cristo, eu tive o desejo de poder desenvolver cada vez mais. Isso pôde me ajudar muito. Então, quando a gente tem um desejo de poder buscar sobre Jesus Cristo, né, conhecimento, e aplicar todo conhecimento em nossa vida, a gente tem a oportunidade de ver, né, uma melhora assim 100%. A gente consegue ver os problemas, né, a gente consegue ver soluções dos problemas. A gente consegue pegar uma coisa triste e tornar em algo feliz, porque a gente encontra esperança por meio dele. Então, eu sou muito feliz mesmo a tudo que Deus tem me abençoado hoje em dia, né? E quando eu vejo muitos jovens, né, até no FSI mesmo, né, que não eram tão fortes na igreja, né, eu me coloquei no lugar deles e o conselho que eu dei foi esse mesmo, né, seja amigo do bispo. Eu sei que o bispo é o melhor amigo do jovem, ele sempre vai aconselhar para o melhor. E aqueles que são amigos do bispo, não tem nenhum, hoje que eu vejo, que não está firme na igreja, porque foram obedientes aos conselhos, serviram missão, a maioria já casaram, e aí são abençoados pelo fato de ser obediente aos líderes, né? E o meu conselho para os jovens, né, que não foram para o FSY, jovens, tenham calma aí, é muito bom, é maravilhoso. A minha primeira vez eu fiquei muito nervoso, me tremia todinho, fala como é que eu vou tomar banho, será que a comida é boa, minha mãe, a gente sempre tem esses pensamentos, essa ansiedade, né, de saber como é que vai ser. E aí, quando a gente chega no FSY, tudo que a gente imaginou como seria, não é diferente, mas é um diferente muito bom, para excelente. Então, vocês vão ter a oportunidade de se divertir, né? Também é importante, né, a diversão, mas o primordial é aprender sobre Jesus Cristo. Vocês sairão de lá, né, do FSY, né, mudado. Talvez no momento vocês não vão ver muita coisa. No primeiro dia, tô cansado aqui com sono, mas no segundo dia vocês terão a oportunidade de ver, né, e sentir, por meio do Espírito Santo, as verdades do Evangelho. Então, eu prometo para vocês, né, que se vocês forem ao FSY, vocês verão essas mudanças. Não tenham medo, confiem no Senhor e vocês verão os milagres na vida de vocês. É tanto que na nossa sessão, né, a gente até falou muitas vezes, essa sessão, Fortaleza 2, é a sessão de milagres. E realmente foi. Então, na sua sessão também, jovem, vai ser a sessão de milagre. Você vai ter a oportunidade de aprender sobre o Salvador Jesus Cristo. É isso, minhas considerações. Muito obrigado, Calil, pelo convite. Se precisar de novo, né, tamo aí. Um abraço. Se a gente pudesse, a gente ficaria conversando horas e horas sobre o Evangelho, principalmente sobre o que nós aprendemos, né? Mas eu sou imensamente grato por ter sido resgatado, pelo Senhor de ter lembrado de mim, sabe? Como um adolescente ali, ter colocado os missionários na minha vida e juntamente com o João Vitor, né, que havia estudado com meu irmão e ele ter tido a coragem de falar comigo. E com isso, minha família, ela entrou para a igreja e hoje em dia estamos firmes e fortes, não somos perfeitos, mas eu sou grato por isso. O Alessandro aqui me conhece e eu posso dizer que eu também me inspiro muito também nele e em outros homens, né, da igreja, porque eu procuro me inspirar nas pessoas que já estão um pouco, digamos assim, um pouco mais acima do meu nível, né, que já casaram, que já têm filhos, né, e eu me inspiro nessas pessoas de perto também, né, assim como eu me inspiro no profeta. E eu lembro que eu ouvi falar sobre o FSY em 2011, né, no meu primeiro acampamento na igreja, e eu
peguei muito aquilo, eu ansiei muito por aquilo ali, porque meu presidente ele falou, nossa, vai acontecer, e não acontecia, e eu me tornei um adulto e eu não pude participar da FESFAI. Mas eu lembro que, assim quando eu cheguei no campo missionário, no meu primeiro domingo na área, os jovens eles retornaram aqui da minha missão da FESFAI, e eles prestaram testemunho. E pelo que eles falavam, eu sentia o desejo de ter estado lá com eles, de ter participado daquelas coisas. E o meu desejo a partir dali foi que quando eu voltasse para casa, eu pudesse conhecer daquelas coisas. E eu pude ter essa oportunidade. E desde então eu sou apaixonado por esse evento. Inclusive, nessa última vez, a minha mãe ela chegou para mim e falou assim, acho que já tá bom, né? Acho que já tá na hora de você se aposentar de ser consultor. E quando chegou no domingo, onde ela estava ouvindo os testemunhos dos jovens, ela chorando, e ela falou assim, meu filho, acho que você tem que continuar, tá? Se tiver e lhe chamarem, pode ir. Eu estava errado. Então, fica também esse meu conselho para os jovens que vão a primeira vez. Como eu já disse, permitam-se, sabe? E porque o que eu escuto dos jovens quando estão lá é que o meu dinheiro ele foi bem gasto, né? Aqueles que se esforçaram, pagaram seus ofertórios, eles sabem disso. No caso, o valor desse ano, com todas as palavras, eu falo assim, esse foi os melhores R$ 423 que eu gastei. Eu pude aproveitar e o que eu digo isso, aproveitem, chegam lá com o coração aberto, prontos para aprender, e vocês vão se surpreender quanto o Senhor ele ama vocês. E isso é o mais importante, que o Senhor ele nos ama, ele nos conhece. Então permitam-se ser tocados por eles. Excelente. Fechamos então com chave de ouro. 2 programas falando com os consultores do FSY. Vimos aqui as experiências deles, os atributos que eles aprenderam a adquirir, a exercer com os jovens, paciência, amor, ver transformação na vida do jovem em tão pouco tempo, mesmo depois de meses de preparação para esses jovens aqui, com reuniões, treinamentos, com tanta dedicação para estar lá e demonstrar um amor ainda maior para os nossos jovens. Eu agradeço, em nome da juventude da igreja, agradeço vocês aqui, agradeço todos os consultores de FSY espalhados no Brasil e pelo mundo, por se voluntariarem a querer estar lá e ajudar e servir a juventude, e ainda voltar com esses testemunhos fortalecidos para poder chegar nas alas, servir em cargos de liderança, ou servir como bons ministradores e ministradoras, e demonstrando amor genuíno uns aos outros, tá bom? Sofia, mais uma vez, muito obrigado de coração, foi um prazer conhecê-la, um prazer ouvir você aqui compartilhar tantas coisas maravilhosas. Felipe, meu querido, você sabe o amor que tenho por você, muito obrigado por estar aqui comigo. Depois a gente vai combinar para outras oportunidades aí também. Leone, mais uma vez um prazerzaço estar com você, meu amigo. Que jovem maravilhoso que vocês são. Dayana, obrigado, você que está em casa nos assistindo, tá bom? Obrigado pela sua contribuição. Fico aqui então, termino com o convite mais uma vez. Se você ainda não se inscreveu no canal Estandarte da Liberdade e não segue ainda nas plataformas YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e no Spotify, por favor, vai lá, segue a gente, compartilha o conteúdo, tem muito conteúdo sendo criado para propagar o Evangelho de Jesus Cristo. A gente se vê na próxima quarta-feira às 8 da noite, no horário de Brasília, aqui no Spotify, aqui no YouTube e no Spotify também. Muito obrigado, uma boa semana para todos. Tchau, gente.